E aí, gente, então, mais uma videoaula. Nessa aqui nós vamos falar um pouco sobre diagrama de fases. Os diagramas de fases, eles são representações que vão ajudar a gente, eles vão trazer para a gente informações sobre os valores de temperatura e pressão nos quais uma determinada fase existe e nos quais determinadas mudanças de fase podem acontecer, certo? Bom, só para recapitular, a gente sabe que a matéria ela se apresenta em 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. E então a gente pode essas fases podem transitar de uma para outra. Então você pode ter uma substância que em determinado momento, numa determinada situação, está no estado sólido e ela pode passar para o estado líquido. Essa transformação a gente chama de fusão. Se ela for do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Se ela vai do líquido para vapor, a gente chama vaporização. Se é do vapor para o líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. E quando essa mudança acontece direto do sólido para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido, a gente chama de sublimação. Pois bem, a gente já tem falado isso na sala de aula e você também, dos seus conhecimentos prévios, você deve concordar comigo que uma mudança de fase ela não acontece sempre na mesma temperatura. Isso pode causar um espanto no primeiro momento, porque você deve ter ouvido alguém dizer que a água sempre ferve a 100 graus Celsius. Você também já deve ter ouvido falar que o gelo sempre derrete a 0 graus Celsius. O que está implícito nessa afirmação, o que virou um senso comum e ninguém precisa dizer para que se faça entender, é o fato de que a água, de fato, vai sempre ferver a 100 graus Celsius e o gelo, de fato, vai sempre derreter a 0 graus Celsius em pressão ambiente, pressão de 1 atm. A gente tem um exemplo muito clássico e muito comentado em salas de aula, quando a gente está falando de pressão atmosférica, né? A gente sabe que a água em cima de uma montanha, ela não ferve a 100 graus Celsius. Como a pressão atmosférica é menor sobre uma montanha, a água vai ferver antes dos 100 graus Celsius. É óbvio que a solidificação da água, a fusão do gelo, também vai acontecer numa temperatura diferente daquela em que ela acontecia a pressão ambiente. Então é um fato estabelecido na física que mudanças de fase, elas não dependem só da temperatura da substância, elas dependem também da pressão na qual a substância se encontra. Assim, se eu quiser saber a temperatura exata em que uma substância vai mudar de fase, eu preciso saber a que pressão aquela substância está submetida. Então imagine que alguém tinha uma determinada substância e colocou essa substância numa máquina, num determinado equipamento, onde ele podia o tempo todo ficar monitorando a pressão da substância, a temperatura da substância e no visual mesmo ele ficava olhando qual é a fase que existia lá dentro, se a substância estava sólida, líquida ou gasosa. Então ele foi percebendo o seguinte: ele podia mexer à vontade tanto na pressão quanto na temperatura, podia mexer só num, podia mexer só no outro, ou podia mexer nos dois à vontade. E essa pessoa brincou por muito tempo e ela foi fazendo o seguinte: toda a vida que ela estabelecia um determinado valor de pressão e um determinado valor de temperatura, essa pessoa formava um par com esses dois números e plotava num gráfico de pressão e temperatura. E aí então ela anotava no gráfico um ponto, né? Aqui as temperaturas vão de 0 para valores positivos, as pressões vão de 0 para valores positivos. Então essa pessoa pegava lá um determinado valor de temperatura na maquininha dele, observava lá um determinado valor de pressão na maquininha dele, pegava esses dois valores, formava um ponto, marcava um ponto com esses dois valores, observava qual era a fase que correspondia a essa temperatura e essa pressão e marcava uma letrinha aqui do lado. Então, esse S significa que a substância nessa temperatura e nessa pressão
estava no estado sólido. E aí essa pessoa continuava mexendo, continuava variando esses parâmetros, e ela ia vendo que para outros valores de pressão e de temperatura, para outro valor de pressão e de temperatura, para outro valor de pressão e de temperatura, e ela ficava fazendo isso, outro valor de pressão e temperatura, mais um aqui, mais um aqui, e ia anotando. Em alguns momentos ela percebeu que em alguns pontos ela conseguia ter as duas fases ao mesmo tempo. E tinha muitos pontos com essa característica. Então essa pessoa brincou com essa máquina, fez isso por um monte de tempo. Bom, ao fim da brincadeira, a pessoa tinha um gráfico como esse. Ok? Então, o gráfico está dividido em basicamente 3 regiões. Tem uma quarta região aqui que eu explico já o que significa. Mas todos os pontos nessa região aqui, a pessoa observou que todos os valores de temperatura e pressão nesta região aqui correspondiam à substância no estado sólido. Quando ele pegava valores de temperatura e pressão nessa região aqui, a substância estava no estado gasoso. E quando ele pegava valores de temperatura e de pressão nessa região aqui, a substância estava no estado líquido. Então essa região é a região de sólido, essa é a região de líquido, essa é a região de gasoso. Pois bem, algumas linhas, são 3 curvas aqui no caso, 3 curvas, dividem essas regiões uma da outra. O que significam essas curvas? Se eu escolher um ponto sobre esta curva aqui, eu vou estar escolhendo um valor de temperatura e de pressão no qual a substância coexiste no estado sólido e gasoso ao mesmo tempo. Qualquer valor de temperatura e pressão sobre essa curva aqui corresponde a uma situação em que a substância vai coexistir como sólido e gasoso, ou seja, corresponde a valores de temperatura e pressão nos quais a substância está sublimando, está passando de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido. Então, este pedaço da curva aqui é chamado de curva de sublimação. De modo análogo, essa curva aqui é a chamada curva de fusão, porque qualquer ponto sobre essa curva vai corresponder a valores de temperatura e pressão, onde a substância se apresentava tanto no estado sólido como no estado líquido, ou seja, valores de temperatura e pressão nos quais a substância estava derretendo ou estava se solidificando. Então, essa é a curva de fusão. Essa curva aqui, a última curva, é a chamada curva de vaporização. Qualquer ponto sobre essa curva representa um valor de temperatura e pressão, onde a substância está vaporizando ou condensando. Perceba que, como a gente já havia discutido anteriormente, mudanças de estado físico, para que uma substância saia de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para sólido, não é suficiente, não é necessário, não é nem necessário nem suficiente que a gente mexa somente na temperatura. É possível produzir uma mudança de estado físico, de fase em uma substância, simplesmente mexendo na pressão. Observe, por exemplo, se você escolher um determinado ponto A nessa substância, e esse ponto está, obviamente, aqui na região de estado gasoso. Então, quer dizer que neste valor de temperatura aqui, que eu vou chamar de TA, e nesse valor de pressão, que eu vou chamar de PA, a substância se apresenta no estado gasoso. Perceba que eu posso manter a mesma temperatura, mas aumentar a pressão. E fazendo isso, a gente vai chegar a um ponto B que tem uma pressão, diferente, mas a mesma temperatura.
Só que esse ponto B agora está na região de sólido, ou seja, você tinha uma substância em um determinado estado de temperatura e pressão, ela estava no estado gasoso, eu aumentei a pressão sem mexer na temperatura, simplesmente aumentei a pressão e a substância passou para o estado sólido. Da mesma forma, a gente pode ter aqui um ponto na região de líquido e simplesmente, né, aumentando a pressão sem mexer na temperatura, a gente pode chegar ao estado sólido. Então, é perfeitamente visível, é perfeitamente compreensível por meio de um diagrama de fase, a possibilidade que existe de gerar uma mudança de fase sem necessidade de mexer na temperatura. É por isso que existe a partir disso que eu vou explicar para vocês a origem dessa quarta região aqui e desse ponto. Mas eu vou fazer isso daqui a pouco. Antes eu queria destacar que existe um ponto comum que é uma intersecção das três curvas, da curva de sublimação, da curva de fusão e da curva de vaporização. Que é esse ponto aqui, representado por PT, é o ponto triplo. Né? Aqui a temperatura do ponto triplo e a pressão do ponto triplo. O que isso aqui está me dizendo é que existe um valor de temperatura e de pressão em que as três fases existem ao mesmo tempo. Isso é perfeitamente factível, existe no diagrama de fase das substâncias um ponto de temperatura e pressão, um valor de temperatura e pressão, que se a substância estiver naquele valor de temperatura e pressão, ela vai apresentar as três fases ao mesmo tempo. Por último, eu quero destacar aqui a presença desse último ponto que interrompe a curva de vaporização. O que significa esse ponto? Esse ponto ele é chamado de ponto crítico. A temperatura TC é a temperatura de ponto crítico e a pressão PC é a pressão de ponto crítico. O que é o ponto crítico? A gente costuma dividir o estado gasoso de uma substância em vapor e gás. A diferença entre essas duas coisas é exatamente o ponto crítico. Esse ponto crítico é quem vai dividir as duas regiões, a região que a gente chama de gás da região que a gente chama de vapor. Mas qual é a diferença básica entre um gás e um vapor? É o seguinte, é perfeitamente possível a gente pegar uma substância que está no estado de vapor, nessa região aqui, estado de vapor, e transformá-la em líquido, simplesmente mudando a pressão. Percebe isso? A gente não precisa, a gente poderia ter feito isso também, óbvio, mudando a temperatura, sem mexer na pressão. Perfeitamente possível. Mas, estando no estado de vapor, é possível fazer a substância condensar sem mexer na temperatura. Quando a gente aqui está no estado de gás, isso é impossível. Você não consegue, por mais que você mexa na pressão para cima ou para baixo, você jamais vai acessar a região de líquido, porque a região de líquido ela esbarra aqui. Então, quando você tem um gás, a única forma de você condensá-lo é se você mexer na temperatura. Então, é isso que diferencia um vapor de um gás, e é por isso que a gente tem essas duas regiões divididas aqui. O ponto triplo é o ponto a partir do qual o vapor de uma substância vai se transformar no gás dessa substância. Esse diagrama de fase que a gente acabou de mostrar é o diagrama de fase de substâncias em geral. Só que existem algumas substâncias que são exceções, a água é uma delas. O comportamento da água e dessas substâncias, as situações em que vão acontecer as mudanças de fase são diferentes. Aqui, de novo, a gente tem uma curva, a gente tem uma região de sólido, de líquido e de gasoso. Então, a gente tem aqui também uma curva de sublimação, uma curva de fusão e uma curva de vaporização. Perceba que a curva de fusão da água e dessas substâncias que são exceções,
ela tem uma inclinação no sentido contrário à das substâncias em geral, que a curva tinha uma inclinação para esse lado. Isso é uma coisa extremamente importante, porque se você olhar para as substâncias comuns, né, as substâncias em geral, você pode levar a substância de um estado líquido para um estado sólido simplesmente mexendo na pressão. Certo? Isso é o que acontece com a substância em geral. Com a água é impossível. Você não consegue sair do estado líquido da água, simplesmente aumentar a pressão e chegar no estado sólido. Você pode fazer o contrário. Você pode ter a água no estado sólido, aumentar a pressão e com isso fazer a água derreter. Esse comportamento diferente da água é o que explica, por exemplo, o fato de ser tão fácil patinar no gelo. O que acontece quando alguém patina no gelo é que aquela lâmina, ao tocar o gelo, aumenta a pressão na região de contato. Ou seja, você tem gelo, a água no estado sólido, está aqui. Quando você toca a lâmina do patins no gelo, você aumenta a pressão no ponto de contato. Então, naquele lugar onde tem o contato, a pressão maior, o gelo derrete momentaneamente. Forma-se uma fina camada d'água que torna mais fácil deslizar sobre o gelo. No momento em que aquele contato, aquela pressão cessar, o gelo vai solidificar novamente. Então é por isso que, mesmo acontecendo esse fenômeno do contato da lâmina derreter o gelo, ao final de um espetáculo de patinação ou de um jogo de hóquei no gelo, o ringue não está lá todo derretido. Porque no momento em que o contato, né, cessa, o gelo solidifica novamente. Ok?